Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Life Hack. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre atalhos de teclado. Só que esses atalhos de teclado vão muito além do Ctrl+C e Ctrl+V que a gente está acostumado. Então vamos lá? Então eu vou começar falando sobre atalhos em aplicativos, nos programas. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, como eu já disse, também tem o Ctrl+X, que é para recortar direto, Ctrl+A você seleciona tudo, Ctrl+Z você volta, Ctrl+B você deixa uma palavra em negrito, Ctrl com a setinha para a esquerda e para a direita ele pula uma palavra, isso é muito útil, eu uso bastante. O Alt F4, que também todo mundo conhece, o Alt Tab, que também todo mundo conhece, e aqui um que quando eu compartilho as pessoas ficam tipo, caramba, eu não sabia que isso existia e salva a minha vida, que é o Ctrl+Shift+T ou Command+Shift+T se você está no Mac, que ele volta a última aba, ele abre a última aba que você fechou. Então às vezes você fecha uma coisa sem querer, você aperta Ctrl+Shift+T, ele abre aquela aba novamente. Mas fora esses que geralmente funcionam em qualquer ambiente, tirando o Ctrl+Shift+T que só funciona no Chrome, tem atalhos específicos para programas específicos. Então é sempre legal você procurar, sempre que você estiver trabalhando em algum programa, você vai lá nas barrinhas em cima, procura o que tem de opção. Então, por exemplo, às vezes você usa exportar no Photoshop, e aí vai ter lá, exportar é Ctrl+Shift+E, não sei, estou dando um exemplo. Enfim, é sempre legal ficar de olho nesses atalhos, e para isso existem alguns programas que te ajudam a achar. No Windows eu procurei aqui e tenho um programa que chama Sheet Keys. Vou deixar o nome certinho e o link dele aqui no show notes se você precisar, e ele é basicamente uma lista de atalhos de acordo com o aplicativo que você tá. Então ele já faz essa busca e te mostra, ó, esse programa que você tá usando, você pode usar os seguintes atalhos. E tem a mesma coisa para o Mac também, que chama Cheat Sheet. E fora ter um programa que faz isso, você também pode, pelo menos eu conheço no Mac como fazer, que é criar o seu próprio atalho. Então às vezes não tem atalho para uma coisa que você faz com frequência, você consegue no Mac criar esse atalho novo. Então, por exemplo, para você imprimir alguma coisa, você dá Ctrl+P. Só que às vezes você não quer imprimir, só quer salvar como PDF. Aí você tem que ir lá como se fosse imprimir, mudar para salvar PDF e tudo mais. Você consegue criar um atalho novo, que aí você pode apertar Ctrl+P, Ctrl+P de novo, e ele já salva como se você tivesse feito todo aquele procedimento. Bem prático, eu uso para algumas coisas aqui, até na hora de gravar, por exemplo, que ele tem a opção de exportar toda a trilha sonora para o computador, salvando no desktop, por exemplo, mas não tem atalho. Aí eu fui lá e criei o meu próprio atalho. E se você está curioso e está com o seu Mac aí, você só precisa ir em preferências do sistema, teclado, atalhos, e aí vai ter uma opção de lá, atalhos de aplicativo. Aí você coloca o nome do item do menu que você quer ativar e tem que ser exatamente igual. Se tem letra maiúscula, você tem que pôr letra maiúscula. Se tem 3 pontinhos, por exemplo, tem que ter 3 pontinhos. E aí você fala, ó, então eu quero que quando eu aperte Shift D no programa X ou em qualquer programa, você execute a função tal. E também tem outros aplicativos que você consegue criar atalhos para fazer outras coisas específicas que não estão listadas no menu. Por exemplo, abrir algum aplicativo, abrir algum programa, disparar uma sequência de teclas. As coisas são inúmeras. Por exemplo, um exemplo rápido que eu tenho aqui é que quando eu aperto Option T, ou sei lá, Alt T no Windows, ele pega o que eu tenho selecionado e abre uma nova aba do Google Tradutor com esse texto que eu tenho selecionado. E aí o céu vira o limite, como vocês puderam perceber, e você pode criar atalho para teclado. E aí, por exemplo, eu uso o Alfred, mas existe uma outra ferramenta que chama Better Touch Tools, que também está aqui no show notes. Esse Better Touch Tools, além de atalho de teclado, ele deixa você criar atalho para mouse, porque assim, a ideia é, se você está trabalhando no teclado, quanto menos você tirar a mão do teclado, melhor. Então a mesma ideia funciona para o mouse. Se você já está no mouse, quanto menos você tirar a mão do mouse, melhor. E com essa ferramenta você consegue fazer, por exemplo, quando eu estiver navegando, se eu der um clique no lado direito e na bolinha de scroll do mouse, fecha a aba que eu tô, ou fecha a janela, tudo para automatizar ao máximo e você não ter que ficar trocando a mão de onde você está. E aqui um bônus para quem tem Mac, o Mac novo que tem a barrinha, com o Better Touch Tools você consegue, além de tudo isso, modificar essa barra para criar itens e botões novos que não existiam.
Bom, falei um pouco por cima da ideia, né, dos atalhos de teclado, e agora eu vou falar de uma outra coisa que não é um atalho em si, mas digamos que é como se fosse uma abreviação. Para quem não sabe, tanto no iOS quanto no Android tem uma opção lá na parte de teclados, que no iOS fica em configurações geral, teclado, vai ter uma opção lá que é substituição de texto. E aí lá vai ter uma parada, assim, um bloquinho para você colocar a frase e a abreviação. Então, se você erra sempre, você, sem acento, ou por exemplo, você está acostumado a digitar VC e você quer que ele automaticamente transforme em você consegue falar lá, escreve você certinho e aí embaixo você põe a abreviação VC. E aí quando você digitar VC a próxima vez, ele já vai falar, ó, quer completar para você? Muito útil. No Android essa configuração fica em configurações, sistemas, linguagem e uma configuração no avançado que é dicionário pessoal. E aí a ideia é a mesma coisa, tem a frase e a abreviação e ele completa para você. Isso é muito útil para quem digita muitas vezes a mesma coisa, para, como eu já falei, prevenir erros bobos de digitação, como por exemplo você, eu vou, ideia, coisas que você normalmente erra. Com automação você consegue garantir que independente de escrever errado ou não, o resultado vai ser sempre o resultado esperado. Isso é maravilhoso. Outra coisa que funciona é para quem precisa garantir uma padronização. Então, por exemplo, eu trabalho bastante com WordPress e dentro da comunidade do WordPress é estabelecido que é legal escrever WordPress com W maiúsculo e P maiúsculo. Então, sempre que eu escrevo, mesmo que eu escrever tudo em minúsculo, ele já corrige para WordPress com W e P maiúsculo. O próprio iOS, se você está no iOS e digita iOS, ele corrige para o O e o S maiúsculo. Então, toda essa parte de padronização também é legal ter. E aí vem um ponto que no Mac, pelo menos, isso existe como configuração nativa também, mas não é muito completo como outras ferramentas que eu vou falar. Para Windows eu acho que não tem nada disso nativo, você precisa de um aplicativo de terceiros. Então vamos lá. No Windows, você pode usar um Text Expander, tanto no Windows quanto no Mac. E aí no Windows e no Mac, se você tem o Text Expander, você consegue usar a mesma licença, digamos assim, porque ele é pago. Então você consegue usar a mesma licença para o Windows, para o Mac, para o iOS, para o Android. Todo mundo tem o Text Expander porque ele foi um dos primeiros pioneiros nessa ideia de snippets de texto, né, abreviação. Para Windows eu sei que tem também, porque eu usei bastante tempo, um outro que chama Phrase Express. Ele é muito bom, também gostei. E para Mac tem, como eu já disse, Text Expander, tem o Keyboard Maestro, tem o Alfred, que eu sempre estou falando dele aqui. Todas essas opções eles fazem essa abreviação. E qual é a diferença de ter um programa especificamente para isso? Porque você consegue montar outros tipos de coisa. Por exemplo, templates de texto. Então, você sempre escreve alguma coisa específica. Não sei, vou dar um exemplo aqui. E você trabalha com atendimento ao cliente. Geralmente você tem uma resposta específica, já tem 3 respostas prontas. Já. Se o cliente falar tal coisa, você responde tal coisa. Se o cliente falar tal coisa, responde tal coisa. Enfim, tem algumas respostas pré-prontas. Você consegue fazer uma abreviação que você consegue preencher campos de um texto pronto. Então você fala, ó, aqui vai tal coisa, o nome do cliente. E aí, se eu marcar a opção 1, responde com tal coisa, ou escreve tal coisa. Se eu marcar a opção 2, escreve uma segunda coisa, a opção 3, uma terceira coisa. E aí quando você digitar o atalho, então por exemplo, resposta cliente, ele já vai aparecer um boxzinho pedindo qual é o nome do cliente e se é a opção 1, 2 ou 3. Aí você fala, o cliente Antônio, opção 2. Aí ele já monta toda a resposta certinha, tipo, olá, senhor Antônio, blá 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 blá. Eu vou dar um exemplo aqui de alguma coisa que eu já fiz com esses templates de texto. Como eu falei lá no episódio de Airbnb, você consegue mandar mensagem para os hosts das casas, pedindo informação, pedindo desconto. E aí o que eu fazia era o seguinte, eu deixava um modelo já pré-pronto falando, sei lá, eu olhei outras casas, mas eu gostei mais da sua e tal. E aí eu tinha tipo um campo para preencher com o nome da pessoa, que era a dona da casa, e campos de opção para falar o que chamava atenção na casa. Então aí eu já deixava o nome no Ctrl+C
Ctrl+C, e quando eu chamava a abreviação, o programa me perguntava quais eram as coisas que me chamaram a atenção naquela casa. E aí fica uma mensagem mais personalizada e sem eu ter trabalho nenhum. E o resultado era: olá, Antônio, gostei da sua casa por causa disso, mas eu tô olhando as outras opções e blá 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 blá. Então, além de ter templates prontos, outra coisa bem legal que você pode fazer é preenchimento de formulário. Então, vamos supor que você preenche muitas vezes formulário com dados iguais, muda uma coisa ou outra. Você consegue, com esses programas de abreviação, além de trabalhar com texto, trabalhar com teclas. Então, por exemplo, você preenche nome e sobrenome. Aí você já deixa seu nome e sobrenome preenchido, tipo com nome, e aí você coloca para o programa apertar a tecla Tab. E a tecla Tab, se você não sabe, ela vai para o campo de baixo quando você está em um formulário. Então aí ele automaticamente preenche o seu nome, digita Tab e preenche seu sobrenome. Um outro uso que é um pouco mais bobinho, mas é legal também, é o uso de emoji. Então a primeira coisa, já se você não sabe, no WhatsApp, se você digita 2 pontos e começa a digitar alguma coisa, tipo óculos ou alguma coisa assim, ele vai te buscar os emojis que tem óculos, por exemplo. O nome dele é óculos, né? Então faz o teste aí. E aí você vai pegando o jeito de quais os nomes de cada emoji. E aí, às vezes você não tá no WhatsApp e quer mandar um emoji, você consegue criar um snippet de texto, né? Uma abreviação, e quando você digitar, vira um emoji. Por exemplo, eu uso bastante a risadinha. Então, se eu ponho RSRS, essa risadinha se transforma em 3 emojis daquele que fica rindo. Se eu digito .clap, ele faz 3 palminhas. Se eu digito S2, ele forma um coração. Enfim, é super legal. Dá pra brincar bastante com esses emojis. E por fim, uma parte um pouco mais avançada, que é a utilização de scripts. E com isso dá pra fazer bastante coisa. Então, voltando lá, por exemplo, do Airbnb, além de toda aquela parte de colocar quais coisas da casa eu mais gostei, ele tinha a opção de eu colocar qual era o valor que eu ia pagar na semana ou no mês, né, na casa. E com esse dado eu já conseguia calcular através de um script qual que era metade desse preço, porque aí eu já jogava e falava, o tanto que você tá cobrando é tanto, o que eu tenho para pagar é metade do que você tá cobrando, independente de quanto fosse. Eu tenho outro script também que é para melhorar nome de arquivo, então às vezes tem lugar que não aceita arquivo com acento, ou o padrão é tudo minúsculo, sem espaço, no lugar de espaço um tracinho. Então aí eu copio o nome do arquivo e digito qualquer coisa lá, que eu não lembro agora, e ele transforma o nome do arquivo, ele passa por esse script e retorna colocando o nome do arquivo novo, já sem acento e trocando espaços por tracinhos. Mas aí dá para fazer infinitas coisas. Você consegue, por exemplo, criar um atalho que, se você trabalha com dólar, você fala quanto em dólar é aquela coisa e ele bate numa API e já retorna para você o valor daquilo em real, sabe? É bem legal. Tradução, então, por exemplo, você consegue copiar uma frase e aí ter um atalho de teclado para quando você digitar X coisa ou apertar uma tecla específica, ele pega aquele seu conteúdo, joga no Google Tradutor, copia o conteúdo e coloca e cola de novo. Então, tipo, é bem poderoso essa parte de script. Você tem que saber programar, claro, mas uma vez que você tem isso dominado, você consegue fazer infinitas coisas de um jeito bem simples. É bem legal toda essa parte de abreviações. Eu não sei, acho que eu não conseguiria mais trabalhar num computador que não tivesse nenhum programa desse instalado, porque ajuda muito, muito mesmo, poupa um bom tempo. Eu recebo e-mails desse Text Expander, né, com relatórios. Ele entende qual a minha frequência, né, minha velocidade de digitação e quantas vezes eu utilizei o script, qual foi o resultado gerado dos scripts, e ele fala, sua frequência de digitação é tanto e usando essa ferramenta você já poupou X horas no mês. É bem legal. E principalmente, igual eu falei no de automação lá, o básico, tem que medir. Senão eu nunca saberia que eu poupo horas com uma ferramenta de digitação, que parece uma coisa bem simples. E só lembrando que todos os links e nomes dos aplicativos e programas que eu sugeri aqui durante o episódio estão no show notes. E antes de terminar, deixa eu só te falar uma coisinha. Você sabia que mais de 60% dos ouvintes de podcast começam um novo programa apenas por indicação? Então compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar desse episódio, porque isso me ajuda bastante a continuar fazendo um trabalho legal por aqui, beleza? Grande abraço e até a próxima!